típico aqui, fomos socorrer a Lana lá, ela teve uma chuva torrencial aqui, algumas ruas alagaram, muito trânsito complicado, o trânsito aqui em Goiânia, quando tem esses alagamentos, ele fica bem comprometido e a gente foi lá dar um socorro, os meninos se mobilizaram aqui, coisa de família, louva a Deus por esses filhos aí, Mateus, Murilo, cuidaram da gente, agradecer aí, né, daqui, Enzo, Lala, todo mundo se mobilizou aí e graças a Deus está tudo encaminhado, a Lana em casa, tomando o caldinho de mocotó dela, finalmente, então, muito bom, graças a Deus. Então, um grande privilégio, né? Eu só não estou com inveja desse jantar da Poliana aí, porque daqui a pouco eu vou tomar meu caldo de mocotó também. Fica na paz aí, Poliana. Meu menino. Qualquer dia eu faço pra você. Menina, porque se você souber que nós chegamos aqui em casa aqui meio arrasado, você comendo com essa boca mais boa na nossa frente aí, é porque nós somos muito bem resolvidos, viu? Graças a Deus. Muito bom, gente. E conheci sua irmã aqui, Poliana. Ela me contou como É. que fez. Então. Não, mas que encontro mais alegre, coisa mais Meu bendita. PJ, e foi a Poli que apresentou a escola, a mesa, você, para a irmã dela. Pois é, então, aí ela veio visitar a gente aqui, que coisa mais alegre. Não, coisa de família mesmo. Eu tenho, olha, uma das coisas que tem alegrado muito meu coração com esse movimento, esse empenho todo de todo mundo, é que essa mesa realmente ela se tornou mesa de amigos. O povo vai se encontrando para todo lugar que vai, aí um encontra o outro, aí troca pão de queijo, troca broa, molho de fubá, vira aquele negócio assim, bem família mesmo, muito bom. Gente, trouxeram uma bolacha para mim aqui lá do interior de Santa Catarina. Então, é umas coisas assim, muito, muito família. E graças a Deus, viu? Graças a Deus mesmo. Vocês acreditam que o meu mel acabou aqui? Aí hoje de manhã eu ainda falei, eu tenho que sair para comprar mel, porque eu gosto de fazer uma tapioquinha assim e pôr um fiozinho de mel por cima. Aí hoje eu fui no almoço, minha irmã encontrou ela, falou, ô Paulo, ainda bem que te encontrei aqui, estou com um presente no carro que eu precisava te entregar e já estava atrasado. O que ela veio me trazer? Uma garrafa de 1 litro de mel. Pensa bem, muito melhor do que comprar. Então é isso que a família, a gente tem essa sensibilidade, porque nós vamos falar muito sobre isso agora, né? Nesse tempo que a gente está conversando agora sobre a espiritualidade redentiva, então sempre passando, porque nunca é demais a gente reforçar, né? O onde, o quem, amém, amado? O como e agora o para. Tá vendo? Então, ó, a questão da praticalidade, né? Muita gente pergunta, vamos falar da prática então, o diferencial do aspecto redentivo da espiritualidade e não de uma religiosidade resolutiva é que o nosso prático não é um quê, é um como para, ou seja, é uma intensidade de compromisso com um propósito e não a forma como a gente reage a uma necessidade, um interesse ou um direito. Então, o resolutivo, ele não é intencional, ele é reativo. Então a gente vai trocar uma sensibilidade por uma susceptibilidade. Então a resolutividade, ela é susceptível ou da necessidade, ou do interesse, ou do direito. E aí, sem perceber, a gente mantém a sinceridade, mas o propósito fica comprometido pela susceptibilidade da necessidade, do interesse ou do direito. É aí que vem a tentação. Então, nós não vamos mudar o onde, nem o quem. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, o onde. Quem foi levado? O quem de Deus. Levado por quem? Pelo Espírito. Então o Espírito leva ele ao lugar do confronto, ao lugar do desafio. Só se chega lá, Jesus é sensível à orientação do Espírito e não susceptível das circunstâncias. Então Jesus não está lá num ambiente onde todas as necessidades estão representadas, todos os interesses estão representados e todos os direitos comprometidos.
mas ele não é susceptível de colocar o poder dele a serviço da necessidade, a criatividade dele a serviço do interesse e nem a espiritualidade dele a serviço do direito. Então, onde está a minha susceptibilidade? É quando eu sinceramente acho que a vida é resolver uma necessidade, contemplar um interesse ou garantir um direito. Eu me tornei uma pessoa susceptível. E aí eu continuo sendo sincero, mas eu perdi minha noção de propósito. Porque agora eu vou trabalhar em cima de uma resolutividade. Tá bom? Então, o nosso onde e o quem vão encontrar um como e um para. Como? De todo o coração, de todo o entendimento, com todas as suas forças, de toda a sua alma. Por que é essencial entender isso de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a sua alma? É porque não tem lugar para uma carência, para uma cobiça ou para um direito. Eu sou todo. Então, eu não sou mais. Por isso que Paulo diz, eu aprendi, por isso que é uma escola, é uma espiritualidade desenvolvida na consciência da identidade e não uma religiosidade desenvolvida na solução do problema. Então, muitas vezes eu estou desenvolvendo uma liturgia, uma metodologia na solução do problema e não uma espiritualidade como expressão de uma convicção. Então, Paulo diz, eu aprendi, é uma escola de aprendizado, é um exercício. Por isso que quem é o homem bem-aventurado? É aquele que medita, ele aprende, ele vai vivendo de acordo com a essência de quem ele é. Só um minutinho aqui agora, porque agora vou pedir um favor para o Murilo aqui. Só um segundinho, gente. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui vai. Só um segundinho aqui, nós já estamos tratando aqui, tá bom? Beleza. Participar agora. Vai entrar. Onde que eu estou aqui agora? Pronto, agora eu vou desligar aqui. Beleza? Ótimo. A imagem ficou um pouquinho mais escura, mas fica mais fácil de eu trabalhar com vocês, tá bom, gente? Ótimo. Beleza. Acho aqui, Murilo, só um segundo, gente. Aí vai melhorar um pouquinho a cor da imagem. Tá bom, vocês estão me vendo bem? Estão ouvindo bem aí? Alguém faz um positivo? Não está ouvindo? Ah, peraí. Ah, não pode. Peraí. Não, vocês não podiam estar ouvindo bem, não. O microfone está desligado. Como é que vai ouvir bem? Agora sim. Então, pronto. Então, seguindo aí. Bem, então, é essencial entender isso. É um processo. É o processo de um quem, um onde, um como e um para. Então, cuidado na sua vida para você não estar concentrando a sua praticidade no quê. Porque foi isso que o diabo fez com a gente. Ele transformou o nosso como inteiro num quê carente, num quê cobiça. É isso que ele estava tentando com Jesus. Então, toda vez que eu tenho uma crise de identidade, a forma de eu lidar com o problema vai ser satisfazer uma necessidade, contemplar um interesse ou garantir um direito. Então eu vou fazer um trabalho de compensação. Essa compensação me torna susceptível, porque foi isso que o diabo fez. No dia em que você fizer, então você será. E aí a minha pergunta deixou de ser prática como para ser prática que o que é que eu tenho que fazer para ter o que eu não tenho, alcançar o que eu desejo ou garantir o que eu preciso, o que eu mereço. Então, muitas vezes eu quero garantir o que eu mereço, alcançar o que eu desejo e obter o que eu preciso. Então, aí eu vou ficar susceptível. Aí eu vou desenvolver o quê? Uma religiosidade resolutiva.
Por isso que Deus tinha que libertar Paulo da necessidade de resolver seu problema. Ele diz, eu tenho um espinho na carne. O senhor resolve? Uma vez. O senhor resolve? 2 vezes. O senhor resolve? 3 vezes. Quem sabe, Paulo não está dando uma dica, né? Que ele vai lá e por que ele está tentando isso 3 vezes? Porque às vezes ele pediu como quem está precisando, depois ele pediu como quem tinha interesse, depois ele cobrou como se tivesse direito. E Deus vai dizer, ó, a minha graça é a sua suficiência. Então, e aí Paulo vai dizer, então agora eu aprendi a ser completo. Então a espiritualidade tem que ser desenvolvida para que você, em qualquer estágio da sua vida, qualquer que seja o seu desafio, você seja uma pessoa completa. Plenitude. Aprendi a ser alguém contente, pleno. Então agora, qual vai ser a minha prática? Um como para. Amém? Então o meu objetivo, o meu propósito é cumprir a minha vocação. E não salvar, garantir uma necessidade satisfeita, um interesse contemplado e um direito garantido. Amém? Graças a Deus. Então agora, voltando para a palavra lá de Ezequiel, em Ezequiel 37. Então, diante desse cenário desértico, o que nós vamos profetizar? E aí agora profetizar, vamos sempre lembrar aqui na nossa escola, o profetizar não é uma antecipação de futuro, é a forma como o Eterno ordena o presente. Só um minutinho, Murilo, você baixa o ar lá só um pouquinho, por favor. Aqui. Amém? A profecia não é uma previsão do futuro. A profecia é como o Eterno orienta o presente. Então, a profecia é a conexão do Eterno com o dia de hoje, de modo que o dia de hoje não seja uma compensação das necessidades do passado e nem uma garantia dos interesses ou dos direitos do futuro. Então, profecia não tem nada a ver com passado ou futuro. A profecia é a forma como o dia de hoje está absolutamente orientado pelo meu Eterno. O dia que se chama hoje. Então, hoje é o período da minha vida que eu tenho para revelar, materializar, mostrar como a minha vida está orientada pela minha eternidade. Então a profecia, ela ordena, ela não organiza. Então a profecia não é como é que você vai se organizar para garantir o futuro. A profecia é como é que a eternidade orienta o seu presente para que você possa estar sempre andando de acordo com o seu propósito. É para que você não se desvie do seu propósito. Para que nenhuma ansiedade de futuro desvie você do seu compromisso de eterno. Então, nenhum débito do passado, nenhum trauma do passado e nenhuma expectativa de futuro vai comprometer o seu compromisso com a sua eternidade no dia de hoje. Por isso, o dia que se chama hoje. Então, aí Deus manda o Ezequiel profetizar. E profetizar, o que acontece? A palavra profética, ela não gera uma devoção, ela ordena um movimento. A coisa mais tremenda, Ezequiel 37. Assim que Ezequiel começou a profetizar, houve um movimento e não uma atividade. Muitas vezes a nossa espiritualidade está pautada num movimento, aliás, pautada numa atividade, uma reunião e não num encontro. O que é a diferença de uma reunião? A reunião acontece em torno de uma necessidade comum, um interesse comum e um direito em comum. Então, na reunião, estamos todos querendo satisfazer uma necessidade, contemplar um interesse ou garantir um direito. Então, qual é a palavra que traduz a reunião? Babel.
Babel era uma reunião em nome de Deus que prometia garantir uma necessidade satisfeita, um interesse contemplado e um direito garantido. Isso é Babilônia. Isso é Sodoma. Essa é a escravidão dos homens, a escravidão de Ló, é para onde a gente vai. Então, a mãe de todas as prostituições, a mãe de todas as corrupções humanas. Então, o que corrompe a humanidade em todas as áreas? O que é a mãe de todas as prostituições? A necessidade satisfeita, o interesse contemplado, o direito garantido. Porque isso corrompe o meu senso de propósito. Então, o propósito está associado a um movimento. A devoção, o interesse, a necessidade está associado a uma atividade. Então, o que é a Babilônia? A proposta de uma atividade. Então, Babilônia propõe uma atividade, ao passo que a palavra profética induz um movimento. Então, assim que ele começou a profetizar, houve um movimento. E aí, aqui diz, ó, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Presta atenção que isso aqui é muito essencial a gente entender isso como conforme a ordem recebida. E aí não é só não é uma ordem no sentido de uma organização, é uma ordem no sentido de uma direção. Você lembra que ele profetizou? Primeiro profetiza os ossos, depois profetiza nervos, depois tendões, depois carne, depois pele e depois o espírito. Então tá vendo que é uma sequência, é um movimento para produzir um quem espiritual. Amém? Então esse é o movimento. Tanto é que assim que ele terminou de profetizar, assim que ele diz assim, eu profetizei conforme a ordem recebida, a direção dada. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de como se fosse um chocalho, e os ossos começaram a se juntar, osso com o seu osso. Ou seja, então não era uma reunião de ossos, era um encontro de ossos. Você fala, mas é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, é radicalmente diferente. O encontro de ossos é um osso com o seu osso. E aí o meu osso, como a gente falou aula passada, o osso do meu osso é um osso diferente desse osso. Então é um encontro. É um encontro de ossos diferentes no mesmo propósito. As nossas reuniões estão sendo a reunião de ossos iguais com propósitos diferentes. Então nós temos necessidades iguais, interesses iguais, direitos iguais, promovendo reuniões com interesses, com propósitos distintos. Então cada um está usando a reunião no seu próprio interesse. Ou para satisfazer sua própria necessidade. Por isso que Paulo diz, as vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem, porque cada um está usando isso dentro da sua própria necessidade, o seu próprio ventre. O que é o ventre? O ventre é o símbolo da necessidade, do interesse e do direito. Então nós tínhamos que ser encontros de pessoas diferentes no mesmo propósito, e não reuniões de carências iguais com propósitos distintos. Glória a Deus. Então ele profetizou e aí há um movimento. Então o encontro é um movimento, a reunião é uma atividade. Cuidado para você não estar investindo a sua vida numa atividade e não num movimento. O movimento garante que você viva uma ordem de acordo com o seu propósito. A atividade poupa você
do propósito para garantir a você o interesse. Então a atividade é onde a gente se esconde do propósito. O encontro é onde a gente cumpre o propósito. Então o encontro é para que eu cumpra o propósito e não para que eu me desvie dele. E muita gente está usando a reunião para não ter que cumprir o propósito que ele fez da reunião o propósito. Como se o propósito fosse a reunião. Amém? Então ele vai profetizar isso. E aí o que ele diz aqui, ó, a gente já falou lá no encontro passado, que não é organização, é orientação, cada osso com o seu osso, a gente falou dos ossos diferentes, que se encontram um ao outro. E aí os ossos foram cobertos de tendões e nervos. Agora abre lá em Efésios, capítulo 4. E lá em Efésios, capítulo 4, para que o homem seja completo, então lá em Efésios 4 está dizendo o quê? Ele deu dons aos homens. Uns para apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, profetas, apóstolos e profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, ou seja, é um movimento para formar uma cultura e que nesse ambiente cultural se forma um homem completo. E quem é um homem completo? Aquele que não anda atrás de qualquer vento de doutrina. Então, quem é o homem completo? É o homem pleno. É o que Paulo diz, é o homem contente. Então o homem completo não é o homem satisfeito, é o homem contente, ele é completo. Ele não lida mais com as suas carências, suas cobiças ou os seus direitos. Tanto é que ele não anda de um lado para o outro procurando uma reunião que lhe convenha. Ele não está à procura de reuniões que lhe convenha. Ele está à procura de encontros que cumprem o propósito. O que você anda procurando na vida? Uma reunião que te convenha e você fica nela enquanto ela te convém? Ou você está procurando encontros que mesmo não sendo conveniente, no sentido das suas conveniências, é o ambiente onde você cumpre o propósito? Amém, irmãos? Então aí Paulo vai falar sobre isso. E ele diz então, ele foi lá e deu dons aos homens. E ele diz assim, ó, ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o propósito de preparar os santos para o ministério. Tá vendo? Então é um como para, não é um que. Então, os dons ministeriais não foram dados para produzir uma organização. Os dons ministeriais foram dados para garantir a direção. Então, o dom ministerial é para que você cumpra o seu ministério e não para garantir sua liturgia. Então, o Espírito Santo não é para organizar... Amados, em nome de Cristo Jesus, o Espírito Santo não é para organizar a liturgia. O Espírito Santo é para bagunçar a liturgia e garantir o cumprimento do propósito. Então o Espírito Santo vem e nós temos que organizar. A gente fala, organiza para o Espírito Santo poder vir e desorganizar no cumprimento do propósito. Amém? Colocando cada osso com seu osso. Ele diz assim, ó, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos o quê? A maturidade. O que quer dizer maturidade? A estatura, a medida da plenitude de Cristo. Até que Cristo seja formado em nós. Então essa é a espiritualidade redentiva. A pessoa bem formada, de estatura plena. Um homem que aprendeu a viver contente. Por isso essa pessoa ele não é mais menino. O que caracteriza a nossa infantilidade? É que toda hora a gente está procurando um tipo de pregação ou de liturgia que nos convenha. Então qual a característica de criança? Levadas ao redor por qualquer vento de doutrina. Amém? E essas pessoas infantis, elas acabam sendo enganadas pelas astúcias
de quem oferece um bom produto de acordo com a necessidade delas. Então, qual é uma das principais características da imaturidade da nossa igreja nos dias de hoje? Pessoas consumidoras de conteúdo, a ponto delas ficarem confusas, estão desorientadas, porque agora elas ficam levadas de um lado para o outro, como ondas do mar. Uma hora está num lugar, outra hora está no outro, ele é levado de um lado para o outro, procurando alguma coisa que lhe satisfaça, de alguma forma. E ele diz, não, acabou. E ele diz então, olha, veja aqui, jogados de lá para cá, por qualquer vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor. Agora presta atenção. Seguindo a verdade em amor. Então é de natureza relacional, não é de natureza institucional. Não é a verdade a partir de uma doutrina, é a verdade revelada a partir de uma relação. Então não é a verdade estabelecida a partir de uma reunião de milhares, é a verdade revelada a partir de um encontro de 2 ou 3 em comunhão. Então às vezes você está numa reunião de milhares e não tem comunhão com 2 ou 3. E a verdade não é estabelecida pela proclamação de milhares, mas a verdade é estabelecida quando 2 ou 3 vivem em comunhão. Então, se você não tem um ambiente 2 ou 3 onde você testifica aquilo que você defende como verdade, você é um proclamador, mas você não estabelece a verdade que você mesmo proclama. Então, a verdade que eu proclamo só será efetivamente estabelecida quando ela é testificada, confirmada, manifesta, materializada a partir de uma relação. Então é a verdade em amor, não é a verdade em fervor. Então muitas vezes eu tenho o fervor da verdade, mas eu não tenho o amor essencial à manifestação da verdade. E de novo, vamos colocar os olhos nisso aqui. É seguindo. Então isso é um movimento, é um caminho. É o caminho que eu percorro, aprofundando uma relação onde nós vamos nos tornando sim e o amém na vida um do outro. Isso é espiritualidade redentiva. Uma comunhão. Onde 2 ou 3 estão em comunhão, uma cidade inteira pode ser transformada. Mas às vezes milhares de pessoas reunindo num ambiente não vai transformar a cidade. Vai bagunçar o trânsito, o valor dos aluguéis. É isso. E a igreja brasileira muitas vezes está passando perto disso, porque os nossos números só estão aumentando e os nossos índices sociais não melhoram. Criminalidade, violência contra a mulher, suicídio, abismo social, taxa de natalidade, aumento da depressão. Então, o nosso nível de ansiedade só aumenta, o burnout entre líderes jovens só aumenta, a taxa de suicídio de velhos só aumenta, a desigualdade social só aumenta. Então, o que as nossas reuniões estão produzindo? Mais bem do que mal, porque cada um está usando isso no seu próprio interesse e não efetivamente para transformar o ambiente onde nós estamos. Então, talvez está faltando mais encontro e menos reunião. Mais propósito e menos ajuntamento. Então, a palavra de Deus diz lá em Isaías que a gente tem muito prazer no ajuntamento solene. E Deus diz textualmente, eu não tenho prazer algum nos vossos ajuntamentos solenes. Por que ele faz questão de dizer solene? Porque é sincero, é bem organizado, é feito com a máxima excelência de que uma organização pode produzir. Mas é dogmático, é meramente litúrgico. Então ele está dizendo assim,
Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo. Então agora começa, ele vai repetir Ezequiel 37. Todo o corpo, ajustado e ligado pelo auxílio de toda junta e ligadura. Então, de novo, ele está dizendo que o primeiro elemento profetizado, o primeiro sinal de transformação, assim que cada osso encontra o seu osso. O que é cada osso encontra o seu osso? É o residual genético. É o que cada um de nós carrega na sua menor partícula de DNA. Então é um pedacinho de osso que está lá, é o que sobrou do defunto, do cadáver. O que sobrou dele? O osso. Tá? Que é o puro osso. Agora nós vamos montar um corpo a partir desses ossos. Qual vai ser a primeira coisa? Nervos e tendões. Vínculos. Um corpo bem ligado pelo auxílio de toda junta e ligadura. E muitas vezes nós estamos trabalhando a ênfase das competências e não a condição essencial das relações. Então a primeira coisa, a mais essencial, o primeiro prodígio da orientação profética é estabelecer vínculos, nervos e tendões. Esse corpo tem que ser bem ligado. Por que ele tem que ser bem ligado? Exatamente porque é um osso diferente do outro osso, e cada um operando com características muito próprias, muito peculiares, isso vai gerar muita tensão e muito nervosismo. Vai ser uma relação nervosa e tensa. Nós estamos procurando a coisa pasteurizada, a coisa amorfa, a coisa paliativa, a coisa barbitúrica dos iguais, a coisa entorpecente. Então hoje existe uma tendência entorpecente, de alívio. Não, eu quero estar lá num ambiente onde todo mundo gosta do que eu gosto, pensa o que eu penso. Achei. Achou o quê? Achou você mesmo ou o seu propósito? Achou sua satisfação ou o seu destino? E aí o que acontece? O que alimenta essa reunião prazerosa? Aquilo que vai satisfazer a necessidade, contemplar o interesse ou garantir o direito. Agora, o que garante o propósito e a vocação? Vínculos, relações. Nós. Uma corda amarrada a outra corda. Uma corda de 3 dobras, onde 2 ou 3 vivem em comunhão, onde o meu sim não está à procura de outro sim como o meu. Eu não quero a reunião de vários sims. Eu quero colocar o meu sim a favor do seu sim. Então, agora, eu vou dar um tempo para o meu sim para ser o seu amém. Meu sim vai ter que aguardar, porque nesse momento agora eu sou o seu amém. O que é esse esforço aqui? Esse esforço da escola de espiritualidade redentiva. Nós estamos aqui para ser o seu amém. Isso aqui está sendo um esforço para que finalmente o seu sim encontre um lugar de amém. Então eu não estou aqui para que você seja um devoto, um seguidor, um marqueteiro, um propagandista do que nós estamos fazendo aqui, não. Nós estamos aqui para encorajar um ao outro a relações que possam agir de maneira intencional em favor um do outro, suportando um ao outro em amor, esforçando por preservar a unidade, falando uns aos outros, ministrando uns aos outros, servindo uns aos outros, contemplando uns aos outros, percebendo um ao outro, vendo um ao outro.
Amém, amados? Então, isso tem que ser intencional. O nosso problema é que o modelo de reunião que a gente criou, ele é intuitivo. Ele é a reunião no horário que me convém, no local que me convém, com a liturgia que me convém, no dia que me convém, com o povo que me convém. Então, ele não é uma agenda intencional de quem tem um propósito. Ele é uma agenda conveniente de quem está querendo encontrar uma satisfação. Então, não, em nome de Cristo Jesus. Seja mais intencional nas relações com as quais você estabeleceu um propósito. Isso aqui é uma agenda, é uma rotina estabelecida dentro de um propósito. Para contemplar um propósito. Então, por isso que esse corpo tem que estar bem ligado. E muitas vezes as pessoas não estão investindo numa agenda intencional que fortalece a relação. Então, não existe uma intencionalidade na relação. Existe a oportunidade e o interesse na atividade. Então, quem está pautando a minha motivação é o interesse que eu tenho na atividade e não o compromisso que eu tenho com o propósito. E aí, isso tem que ser uma coisa exercitada, por isso que nervos e tendões têm que serem exercitados. Eu tenho citado isso aqui, já citei isso aqui umas vezes, mas eu creio que agora é o momento da gente entender a gravidade disso no nosso país. Você já parou para prestar atenção que boa parte dos nossos atletas tem as suas carreiras encurtadas, não porque lhes falta habilidade, mas que muitas vezes eles vão ter problemas de quê? Nervos e tendões. Volta e meia é um problema o quê? De distensão. É a ruptura de um tendão, de um nervo, interrompendo uma carreira. Por quê? Porque o nosso atleta, ele prevaleceu em cima da competência. E aí, cada vez mais, o Brasil está tendo dificuldade, por exemplo, na área de futebol, cada vez mais o Brasil está tendo dificuldade em competir em ambientes onde fica claro que a competência não é tudo. A estratégia conta, a resistência muscular conta. Então, às vezes, nós estamos sendo vencidos por atletas que nem têm tanta habilidade quanto a gente. Que lá no começo, no início, nos primórdios, a habilidade era tudo. Mas agora não. A resistência do atleta e continuar tendo o mesmo desempenho numa prorrogação. O jogador brasileiro às vezes não aguenta uma prorrogação. Por que o brasileiro começou a ter problema na Copa? Sabe não? Eu tenho uma teoria. Porque o brasileiro funciona bem num campeonato extenso, onde ele tem tempo para recuperar. Mas numa Copa do Mundo em que ele vai ter que entregar tudo em 3 semanas, ele entra em colapso. Se ele participar de um campeonato de 1 ano, com turno e retorno, ele consegue recuperar. Mas se ele tiver que entrar numa competição, onde ele vai ter que entregar tudo, de todo o coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, ele entra em colapso. E ele entra em colapso geralmente ontem. Na sua habilidade? Não, ele continua sendo o mesmo atleta com as mesmas habilidades. Só que agora ele tem um esgotamento. Aonde? Nos ossos? Não. Na carne? Não. Nos seus nervos e tendões. Agora leve isso para o lado espiritual, do seu ministério. Então, às vezes, se te der um prazo longo, você consegue assimilar, quase que homeopaticamente. Mas se você tiver que entrar num ambiente de muito confronto, muita tensão, muito estresse, muita diferença, em que você tem que julgar tudo que você sabe, tudo que você tem, num ambiente onde você vai ser tensionado, onde você vai ser esticado, seus nervos vão ser esticados, o que vai acontecer? Ruptura. Você vai perder a paciência, como se paciência fosse alguma coisa a ser perdida. Você vai perder o ânimo, como se ânimo pudesse ser uma coisa a ser perdida. Ora, se ânimo, disposição, compromisso, longanimidade, tudo isso são características do Espírito Santo, então o que você perdeu? O Espírito Santo.
Você perdeu a essência da sua identidade. Então você não está numa crise de competência. Nós estamos numa crise de quê? Identidade. Porque se eu não tenho essa crise, a relação está tão bem firmada que ela pode esticar o tanto que for, que ela não vai arrebentar. Então eu e você vamos entrar numa relação tensa, onde nós vamos atuar numa condição extrema. Você vai ficar lá na sua extrema, agora você está com vontade. Você vai ficar lá na sua extrema direita, tendo que lidar com um cara da extrema esquerda, e nós vamos aguentar esse estresse. Porque nós somos o quê? Irmãos. E representamos coisas absolutamente distintas. Você vai pegar um cara lá no seu extremo positivo e no seu extremo negativo. E isso, em vez de ser um conflito, vai gerar uma corrente elétrica que vai iluminar a humanidade. Você vai ser um extremamente quente lidando com um extremamente frio, e isso vai gerar fluxo, vento, pressão, eletricidade, esforço. Nossa máxima distância vai representar um braço de alavanca tão grande e tão bem apoiado que nós vamos mover qualquer obstáculo na humanidade sem fazer tanta força. Porque nós estamos bem o quê? Ligados. Por isso que a palavra de Deus diz o quê? Quer fazer esforço? Então faça esforço para preservar o quê? A unidade do Espírito. Então nós tínhamos que estar nos esforçando mais para fortalecer nossos vínculos do que o tanto que a gente está se esforçando para melhorar nossas competências. Então eu vejo hoje um punhado de gente só fazendo curso, seminário, pilhando, para melhorar a sua competência. E não encontros para melhorar as suas relações. Então cuidado. Se você está se tornando super excelente no que você sabe, mas fragilizado na qualidade dos vínculos que você tem. Porque a sua superexcelência de desempenho vai gerar uma tensão tão grande na relação que no momento do esforço vai romper. Por isso, qual é a primeira característica do corpo? Bem ajustado pela ajuda de todo vínculo e ligadura. Qual foi a primeira coisa profetizada por Ezequiel? Nervos e tendões. Então, que a nossa escola tenha no mínimo como resultado algumas relações na sua vida que sejam de fato e de verdade. No mínimo, que essa escola sirva para resolver a questão mais essencial da nossa vocação. A solidão. Para que você não viva mais sendo tão bom no que você faz e tão sozinho na forma como você se sente. Porque isso foi que quase matou Elias. Qual o problema do Elias? Incompetência, falta de poder, falta de planejamento? Não. O que o Elias falou com Deus, enfiado lá no meio da caverna? Deus chegou para o Elias e fala assim: Elias, como é que você foi parar nesse buraco? Irmãos, Deus não faz pergunta porque não sabe o que Ele está perguntando. Será que a gente é tão estúpido que a gente está achando que Deus fez uma pergunta a respeito de uma coisa que Ele não sabe? Não, mano. Quando Deus pergunta uma coisa para mim, é para eu mesmo pensar como é que foi que eu cheguei lá. Então, quando Deus pergunta para o homem, onde está? Não é porque não sabia onde é que o homem estava. É para que o homem perguntasse para si mesmo, como é que eu vim parar nesse onde? Que lugar é esse que eu vim parar que não traduz a minha identidade? Então Deus chega para Elias e fala assim: e aí, Elias, como é que você foi parar aí nesse lugar, nessa caverna? Ele falou: como? Fazendo tudo conforme o Senhor organizou. Tá vendo? O Elias achou que Deus tinha dado para ele um plano organizacional e não uma direção. Aí ele foi lá e executou o plano e terminou o que, amados?
Vai, continua aí, seguindo o plano. Não tem que... Claro que tem que organizar, mano. Senão Deus não dava o plano. Fiz tudo conforme o Senhor me ordenou. Não. O Elias não fez tudo de acordo com a ordem. O Elias fez tudo de acordo com a organização. Ele pegou uma ordem de Deus e transformou aquilo numa organização. Ele transformou uma direção num plano organizacional. Ele transformou um movimento num plano de uma atividade, numa metodologia, numa doutrina. O Elias pegou a autoridade de dar uma direção para o povo no poder de organizar um rito. Ele fez o rito. E o rito dele foi tão bem organizado que terminou apoteótico. Caiu fogo do céu. Libertou o povo, não, tornou, foi a mulher mais nervosa. Então o Elias não só não resolveu o problema, como tornou ele o quê? Pior. Eliminar a concorrência, matar os profetas de Baal, não vai libertar o povo, vai tornar o problema pior. Nós estamos conseguindo, com as nossas atividades e com nossa susceptibilidade organizacional, nós estamos conseguindo tornar a coisa pior do que já estava. Eu estou exagerando, amado? Estou não. Então vamos repetir Jesus. Não pega um ignorante e transforma ele num prosélito, porque o estado dele vai ficar 2 vezes pior. Então não organize a vida de um ignorante se você não vai dar uma direção para ele. Então não dê para o ignorante uma atividade se você não deu para ele uma direção. Não ocupe um ignorante com uma atividade, porque agora ele vai ficar 2 vezes pior do que ele já estava. Não tire o demônio de uma casa só para limpar e organizar ela. Se você não devolve ela ao seu propósito. E o propósito de uma casa não é ficar limpo e organizado. É estar cheio de gente. E uma das coisas que uma casa cheia de gente vai mostrar que ela está cumprindo seu propósito é que você organiza ela de manhã, no final do dia ela já está suja e desorganizada. Ou não? O que quer dizer que uma casa está cumprindo o propósito? Quer dizer o seguinte, de manhã você arruma a cama. Na outra manhã, a cama amanhece desarrumada. Pronto aí. Então todo dia, o que se organizou, termina o quê? Desorganizado? Senão não está cumprindo o quê? O propósito? Então você limpa uma casa, pronto, você limpa uma casa e organiza. E todo dia ela termina o quê? Suja e desorganizada. Você limpa um banheiro. Beleza? No final do dia o cestinho de papel higiênico está cheio de quê? De perfume? De flor? Tem que... É papo reto. Irmão? Todo dia sua vida termina o quê? A casa termina o quê? A pia termina o quê? As camas terminam como? Não quer. Agora eu não estou falando contra a organização, não é... Tem que organizar, mas o propósito não é esse. Agora não quer isso, não quer esse transtorno diário. Faz o quê? Esvazia a casa. Esvazia a casa. Tira dela o seu propósito. E faz do propósito dela ficar limpa e organizada. Sabe quem vai morar nessa casa? 7 demônios, onde antes existia um só.
Então tem jeito da gente fazer uma coisa ficar pior do que já estava. É limpar e organizar sem ser para cumprir o seu propósito. E orientar. Amém, irmãos? Transformar um ignorante num prosélito ficou pior. Resolver o problema de uma pessoa sem dar para ele direção ficou pior. E Jesus está provando isso para a gente. Ele está mostrando isso para a gente. Aí o Elias organizou o culto, marcou, tal. Deu todos os sinais do seu poder. E o estado dele ficou o quê? Melhor ou pior? Não, ficou bem pior. Porque agora ele está o quê? Sozinho. Como é que boa parte dos nossos líderes estão terminando o ministério depois de ter feito tudo o que sabia fazer? Como é que boa parte dos nossos líderes hoje estão terminando a vida espiritual deles depois de ter entregado tudo o que eles sabiam fazer, limpando e organizando, sem construir relações? Como é que eles estão terminando? Sozinho, demente, ansiosos ou tirando a própria vida. O que o Elias queria? Que Deus o matasse, para que ele não tivesse que fazer isso. Amém, amados? É isso. Então, isso está tirando o sentido da vida. Porque nós estamos colocando o sentido numa coisa que nunca foi o sentido. É uma coisa que faz parte, mas não é o propósito. Então, qual é a primeira coisa a ser tratada aqui? Qual é a primeira coisa a ser tratada nessa mesa? Os vínculos. Encontre suas relações essenciais. E às vezes a sua relação essencial é com alguém que não tem nada a ver com aquilo que você propriamente faz. Mas é aquela pessoa que representa o corpo que você forma. Então, por isso que a palavra de Deus fala: se eu continuar insistindo em resolver o problema sem discernir o corpo, eu estou acumulando maldição. Por isso que Paulo fala. Então, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 11: se você continuar sentando na mesa para resolver o problema sem discernir o corpo, o pão que você está comendo é maldito. Vai te fazer mal. Porque você não discerniu a natureza da relação, você não tem vínculo relacional. Você está sentado na mesa para ter o seu problema resolvido. Então Jesus nunca sentou na mesa para resolver o problema. O desejo dele pela mesa era pelo encontro. Ele tinha mais desejo de repartir o pão do que de comê-lo. Ele tinha mais compromisso com a entrega do que da solução do problema. Amém, amados? Ele tinha mais empenho em fortalecer a relação do que em ter o problema resolvido. Glória a Deus. Então a mesa para ele era a oportunidade de exercer a responsabilidade de testemunhar que aquela relação era essencial, que não dava para exercer o ministério sem aquela relação. Então, é essencial que eu tenha na minha vida alguns relacionamentos que deixem claro para todo mundo que eu não consigo cumprir o meu propósito sem esse nível de relacionamento. Por mais competente que eu seja. Então, eu não estou reunindo competências. Eu estou encontrando relações. E às vezes eu vou encontrar uma relação que a pessoa nem é tão competente. Mas o que ela agrega na relação, exatamente porque ela não tem a competência, ela agrega valor na relação. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, eu não quero terminar o nosso período de aula aqui agora sem abrir para algumas perguntas, porque eu creio que vão surgir perguntas e eu quero abrir aqui para quem levantou a mão e quer falar, tá bom? Fica à vontade aí, quem vai ser o primeiro? Hélio Rafael foi o primeiro que apareceu aqui para mim.
porque o senhor vem falando aí, a escola espiritual redentiva, ela vem transformando a minha forma de enxergar as coisas. Todo investimento que nós fizemos na parte da organização, o senhor vem falando. Mas é frustrante, às vezes, a gente investe muito também nas relações. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre essa semente. Que a gente investe muito nas relações e, às vezes, a gente fica as estacas, a gente amarra bem as cordas, mas não quer dizer que todas as relações também vão fluir. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá bom? Então, assim, você fica em paz. Porque, no fundo, vai sobrar o quê? 2 ou 3. Só não dá para ser sozinha. Amém. Amém? Não tem sido, né? Acabou, então pronto. Tem mais um com você? Tem sim, com certeza. Então acabou, pronto. 100% de aproveitamento. Amém, pastor. Não é a quantidade, é a qualidade da relação. É a qualidade do vínculo. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. Então, foca na natureza da relação. E não nas competências dela. Então eu tenho que ter um relacionamento que seja de natureza, essencial. Ele acontece independentemente do que pode estar dando certo ou errado, do que nós vamos fazer ou não. É uma relação de natureza, é um vínculo, é uma palavra empenhada, um compromisso assumido. Pronto, acabou. É incrível como o senhor conseguiu traduzir aí, conseguiu traduzir tudo essa vivência nossa, essa caminhada, né, do nosso investimento na organização. Aí o Espírito vem e bagunça tudo, Exato. né, para ordenar as coisas. E aí a única coisa que estava meio que solto aqui, precisando amarrar, era essa questão da qualidade da relação, que às vezes a gente entrega tudo na relação. E o que vai acontecer agora? A partir de agora, você vai parar de somar. E você vai começar o quê? Multiplicar. A soma engana. Porque num primeiro momento, você tem uma progressão aritmética. Mas Deus quer que você tenha uma progressão geométrica. Amém? 2 mais 2 são 4. 2 vezes 2 são 4. Mas a partir da próxima operação, 2 mais 2 mais 2 são 6. Mas 2 vezes 2 vezes 2 são 8. Pronto. Já mudou tudo. Então Deus nunca quis que você fizesse um trabalho de adição. Agora Deus está te levando para o mundo da multiplicação. Amém, pastor. Então, às vezes, para isso acontecer, ele vai ter que dar uma zerada nos seus fatores. Porque às vezes vocês estavam lá com relações de soma, em vez de estar com relações de multiplicação. Você estava com o espírito de quem reúne, e não o espírito de quem encontra. Faz sentido? Todo sentido, pastor, todo sentido. Quem reúne, soma. Quem encontra, multiplica. Amém. Tá bom? Ótimo. Obrigado, pastor. Em pouco tempo, você vai começar a ver a diferença. Amém. Valeu. Bom, quem perguntou aí, Simone. O nome está aqui, Simone. Simone Figueira. Boa noite. pastor. Boa noite, gente. Paz, tudo bom? A paz, tudo bom? Parece que tem um punhado de gente reunida aí, né, Simone? Tá uma bagunça aqui. Glória a Deus. Sou de Peruíbe, a esposa do Eduardo, ele tá aqui do meu lado, parece aqui. Ah, tá bom. E aí, onde é, cara? Bom. E tem mais 2 casais aqui com a gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí, rapaz. Isso porque vocês não viram a bagunça que tava com as crianças aqui agora avançando no sorvete, que já acabou, ó, já é. Amém. A gente é muito ativo na questão da adoção, né? A gente já falou isso também aqui com vocês. E
surgiu na nossa mente, né, a dúvida, porque nós estamos na mesa, né? No bar da mesa, que é a adoção. E aí, quando a gente fala de nervos e tendões e um osso se juntando a osso, é por isso a adoção? Exatamente. O nome desse módulo? Exatamente. Por isso que esse módulo chama adoção. Porque é uma relação baseada numa palavra empenhada e não numa afinidade óbvia circunstancial. Então, o filho da carne, ele desfruta uma circunstância. Ele é uma casualidade. Mas o osso, quando ele se junta a um osso diferente dele, tem que ter um tendão, tem que ter uma palavra empenhada, um compromisso assumido. Então, é uma relação de palavra e não de conveniência. Ela não é circunstancial. Ela não é fisiológica. Ela é orgânica, mas não fisiológica. E às vezes nós estamos vivendo uma espiritualidade de fisiologismo e não de organismo. Então, nós estamos substituindo a organização fisiológica, né? Está ocupando o lugar do organismo funcional. Então, o organismo, ele é um encontro de diferenças trabalhando no mesmo propósito. E aí nós estamos transformando isso num fisiologismo organizacional tentando administrar igualdades. Que Deus chama de mediocridade. Então nós estamos tornando as nossas reuniões mediocres, porque elas não conseguem suportar as tensões próprias do absoluto diferente e ao mesmo tempo absoluto semelhante. Então Jesus teve que se esvaziar de todo o poder. O poder era quase que um fisiologismo em relação à pessoa da divindade. Para me encontrar agora o que representa de fato o Pai. O que representa de fato o Pai são suas virtudes e não seus atributos. E aí nós estamos fazendo uma igreja de atributos e não de virtudes. Nós estamos pautando a igreja na sua potência, na devoção de um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Então nós estamos fazendo da ciência, da presença física e do poder os elementos mais cobiçados da igreja. Então a igreja, ela cresce na medida em que ela resolve qualquer tipo de problema, ciência. Está presente em todos os lugares, presença. E poder para resolver qualquer coisa. Então nós estamos uma igreja que vale pela sua teologia, pela sua liturgia e pela sua geografia. E não pelos seus valores. Amém? Amém. Obrigada. Então nós fomos chamados a ser uma igreja que uma única semente dela, a menor semente, se eu pegasse desse grupo aí, de vocês, o menor de vocês, elege aí no grupo aí o que vocês acham assim mais aluado, mais distraído, mais assim, aleluia aí. Pega o mais aleluia de vocês, mas que representa o afeto, a sensibilidade, o amor, exporta essa pessoa, lança ela, como uma semente lançada longe, para uma terra distante, língua, qualquer coisa, sem nenhuma obrigação de ter que dar certo, apenas sendo absolutamente o que essa pessoa é entre vocês. Ela vai lá, ela não tem que estar lá preocupada se vai ter dinheiro, se vai pagar, se vai dar certo e quantas pessoas ela vai reunir. Não, ela só vai entregar o que ela carrega de mais essencial da relação de vocês. E vai lá daqui 5 anos. Amém? Amém. Você vai encontrar o fruto de alguém sem culpa, sem medo. Amém? Amém. Sem mágoa, Amém. sem ansiedade, sendo apenas o quê? A expressão coerente, insistente, perseverante e sensível
daquilo que ela carrega de mais essencial de vocês aí. Glória a Deus. De modo que se essa pessoa, se ela não quiser abrir a boca para explicar qual teologia que ela representa, ela fizer um pedaço de bolo e levar para a vizinha, ela vai levar esse bolo na hora que a vizinha estiver mais precisando e ela nem vai saber explicar. E a vizinha vai falar assim, você não sabe a hora que você chegou aqui. E ela não precisa abrir a boca, não. Ela não precisa nem saber a língua. Amém? Amém. É isso. É isso. Amém. Obrigado, pastor. Obrigada. Quando a gente foi despedir lá da Escócia, a Sarinha tinha mais ou menos que a Sara tinha 6 anos. A Sara chegou lá. Não, a Sara já tinha 6 anos. Talvez 7. Bebel recém-nascida. É isso. A Lidinha 3 e pouco, a Sara 7, 6 para 7. Quase na horazinha, assim, no dia de ir embora. A gente ia embora de carro. A Sara sumiu. E aí nós fomos procurar a Sara. Ela tinha ido se despedir de todas as amigas velhas dela que moravam na rua. E essas mulheres foram dar testemunho de como a Sara foi importante na solidão delas. É isso. Amém? Amém. Se a gente não for memória de família, não adianta ser lembrança de coisa alguma. Eu vou repetir. Se a gente não for memória de família, não adianta ser lembrança de coisa alguma. Porque as lembranças vão nos matar se a gente não tiver memória de quem a gente é. E nós estamos aqui para ser a memória de família. E não a lembrança de que nós pecamos, nós erramos, ou que nós vamos para o inferno, ou que nós merecemos o céu. Amém? Amém. Nós não somos aqui a lembrança insistente de um Deus que julga. Nós somos aqui a memória do Pai que ama. É isso. Aleluia. Aleluia. Amém. Quem mais aí levantou a mão? Thaís. Eu. Boa noite, Paulo. Boa noite, meus irmãos. Paulo, eu queria continuar falando um pouco aí que nosso irmão já falou sobre essa mudança, né, que a mesa vem trazendo pra gente. Se eu fosse falar tudo que tem acontecido durante todos esses meses, a gente ia ter que ficar aqui horas e horas e horas eu testemunhando. Depois daquela última vez que eu falei sobre a questão da oração lá na nossa aula da oração, né, das bem-aventuranças, depois aquilo me despertou uma coisa muito grande, que tanta coisa aconteceu que hoje eu estou servindo no Ministério de Consolidação da Igreja, que é fazendo oração pelas pessoas novas que estão chegando. Legal. A nossa líder de GC de casais já convidou a gente para fazer treinamento para liderança. Então, assim, só que ainda não é o tempo, né? A gente entendeu, porque a gente ainda não tem essa bagagem, mas eu queria deixar aqui um testemunho com relação a isso e estamos trazendo um pouco sobre essa questão de osso com osso, né? 2 domingos atrás, meu marido foi para o acampamento dos homens da nossa igreja e eu fiquei sozinha em casa. E aí eu tenho um casal de amigos que são pastores no meu box de CrossFit, né? Que é aqui perto da minha casa. E aí eu falei, vou lá na igreja deles, no culto deles pela manhã. E fui. Aí é uma igreja muito pequena, né? Numa casa, deve ter 50 pessoas, mais ou menos. É uma igreja mais discipulada, enfim. E aí, louvor lá e tal, e aí tocando, e aí, ok. A neta
do nosso presidente, ela é do meu box de CrossFit. E eu sou advogada. E eu tenho um senso de justiça própria que eu tento matar todos os dias. Mas isso não me impede, claro, de ser educada, de, né, tentar ser espiritual, de orar, de interceder e etc. E naquela semana eu sabia que ela tinha perdido a cunhada dela. A cunhada dela se suicidou lá em Maricá. Ela se prende de um ônibus. É uma depressão muito profunda, deixou 2 filhos. Ela se suicidou dentro de um ônibus? Na frente de um ônibus. Ela pulou na frente do ônibus. Meu Deus, que coisa trágica. E aí a gente lá no louvor, e eu sabia da situação, que tinha sido durante a semana, né? Eles tinham ligado para esses amigos, né, pastores, para fazer uma reunião, né, levar a sogra, né, que ainda é viva, a mãe dela, que tinha perdido, dele, né, no caso, porque é do marido, era a cunhada dela. E aí eu estava lá, né, no nosso momento de louvor, e quando eu abri o olho, estavam os 2 atrás de mim, né, a neta dele e o marido. Os filhinhos estavam por lá e a sogra dela estava na minha frente. Então eu estava no meio dos 2. E a palavra foi, né, claro, direcionada, né? Deus faz tudo maravilhosamente bem. E no final o pastor fez o apelo, né? Porque como é uma igreja pequena, ele faz apelo quando tem novos membros. Então ele sabe e tal, e ele fez o apelo. E aquela senhora, ela começou a chorar demais. Ela saiu da frente onde ela estava, da minha frente. Ela foi atrás de mim, até o filho. Abraçou o filho aos prantos, chorando e falando: vamos comigo, Felipe, vamos comigo. E eu ouvi ele falar assim: ainda não, mãe. Vai a senhora. Quando ela falou a terceira vez, assim, foi automático, né? Eu, na hora, a igreja toda de costas, ninguém virou, ninguém se movimentou, os pastores estavam lá na frente. E eu, na mesma hora, eu peguei aquela senhora pelos braços e levei ela até o altar, sozinha. E naquele momento ali, eu lembrei do Senhor, eu falei: meu Deus. E ali eu comecei a orar por ela, eu comecei a interceder por aquela família, aquele casal que eu olhava todos os dias no meu box de CrossFit e eu me subia aquela ira e eu me via ali aos prantos e eu lembrei de você falando assim pra mim: Thaís, se isso for ruim, eu vou orar pra que piore. E me veio assim na cabeça direto. Eu falei: olha como Deus está fazendo uma coisa que eu jamais faria, porque, como eu falei, né, é um senso de justiça. Eu sei. Então eu tenho, né, claro que cada um com sua posição política, mas eu tenho essa questão muito forte em mim. Então, naquele momento, eu entendi tudo. Eu falei: cara, hoje eu entendi o Paulo. Hoje eu entendi tudo que ele falou. Hoje eu entendi, e o senhor tinha falado, né, sobre essa questão já dos ossos, e eu já estava assim, meu Deus. Aí, hoje eu queria deixar esse testemunho de que... Eita, isso. Ó, se aquela mulher foi abençoada pela sua vida, quem você está levando para o altar hoje sou eu, minha irmã. Viu? O Murilo está morrendo de rir aqui, ele está rindo aqui de quase gargalhar, porque ele sabe que o seu testemunho está me abraçando no mesmo lugar. Viu? A Thaís tinha compartilhado isso aí no privado, eu falei: não, compartilha na aula. Que bênção, viu? Quero te dar esse testemunho, a favor do seu testemunho aí. Maravilha. Deixa eu chamar um nome aqui. Fedocif. É a Thaís. Ah, é você. Esse é o seu sobrenome? Não, agora pronuncia para mim não errar nunca mais. Fedocif, tá bom. Isso. Tá bom, valeu, bênção. Nádila, fala aí, Nádila, tudo bom? Boa noite a todos, tudo jóia. Eu quero falar para vocês sobre um sonho que eu tive essa noite passada, né? E tem tudo a ver com o que foi a aula de hoje. Eu creio, né, que foi. Porque no sonho, eu sonhei que eu estava num lugar e aí era tipo uma quadra. E o senhor estava ministrando. Ministrando não, o senhor estava falando, né, ministrando. Na minha cabeça, no sonho, eu estava tentando... pôr a religiosidade, sabe? Da onde eu vim, das minhas origens evangélicas, né? Que era aquele que eu cresci no meio mais pentecostal, né? E por saber que o senhor é pastor, quando eu cheguei na reunião, eu vi o senhor lá, então na mesma hora
veio no meu espírito que aquilo era um culto. Amém. E aí eu sentava e o Senhor começava a falar. Só que eu falava assim, nossa, tá parecendo uma reunião, não tá parecendo um culto. Aí ao redor, e assim, tinha gente de toda a idade. Tinha jovens, tinha muitos jovens na verdade, né? E aí o Senhor falando da maneira bem descontraída, e eu observando o Senhor e o público, né, que estava ao redor. E alguns deles estavam comendo pipoca, sabe? E aí eu falei assim no meu espírito, que falta de respeito, né? Não tá vendo ali que o pastor tá ministrando, o povo comendo, sabe? E eu pensando, sabe? Aí o Senhor pega, só que no momento o Senhor não tinha ouvido, né? Eu tava falando na minha mente. Aí o Senhor virava assim, e na mão do jovem o Senhor pegava a mão, ele tava comendo pipoca, e o Senhor pegava a mão cheia de biscoito, de pipoquinha, e comia um e compartilhava aos outros. Naquele momento, o Espírito me revelou assim que a questão que ali não era liturgia, não era a religiosidade, sim, ali era o ambiente que nós estávamos realmente compartilhando um pouco só da palavra, né? Aí eu tava com amendoim, até com melado de doce, caramelo. Delícia. Eu estava, eu comecei, né? Quando eu vi o Senhor fazendo aquilo, logo me despertou, né? E aí eu compartilhava, pega aqui, o meu é de caju, caramelizado, sabe? Então, o Murilo tá rindo aqui, porque daqui a pouco ele vai falar assim, com a frase que hoje eu repito muito. Depois da minha bariátrica, um dos melhores doces que eu tenho para comer é castanha caramelizada. Porque o óleo da castanha arrefece a absorção do açúcar. Então daqui a pouco ele vai pegar no meu pé por causa de você, viu, Nádia? Então... E aí logo fiz, a gente, pega aqui o meu, eu comecei, sabe? E aí aquilo ali caiu por terra, sabe? Daquela religiosidade que me carregou. E quando eu acordei, o Espírito me falou muito sobre isso, né? Que eu tenho que deixar o passado para trás aqui. E não é porque está errado. Quando a Bíblia fala esquecendo das coisas que ficam para trás, não é porque estava errado. É porque elas eram coisas próprias da minha infância. Então eu vou deixando de ser criança, eu vou deixando de pensar como menino. Então essa estrutura fechada, pré-determinada, excessivamente organizada, diz respeito à minha infância, quando eu era menino. Por isso que o texto de Efésios, que associa um osso diferente com outro osso, com vínculos e tendões, é para que eu deixe de ser menino levado por qualquer vento de doutrina. E agora, beleza, eu consigo ser essa pessoa adulta bem resolvida. Então agora o meu local de encontro é na praça. Aí na praça tem pipoca mesmo, tem amendoim, tem conversa, entendeu? Então Deus está nos chamando para conversar na praça. Porque a igreja, ela vai caminhar do templo para a praça. Quando Jesus diz, olha, eu vou destruir esse templo e no lugar eu vou edificar a minha igreja. A palavra que ele usa para a igreja ali é ágora, é a praça. E aí o que João viu na praça para onde a igreja está indo? Que não tem mais o quê? A estrutura templária, que estava correta, porque ela protegia. Mas enquanto eu era menino, eu precisava de leis e regulamentos. Mas agora que a gente ficou adulto, as leis e os regulamentos estão escritos dentro de nós, pelo Espírito. Nós não temos que ficar dizendo um para o outro como é que ele vai se comportar. Isso está dito em Hebreus. Quando vier o Espírito, ninguém vai precisar dizer para o seu irmão o que é que ele tem que fazer, porque todos serão guiados pelo Espírito. Aí beleza, um vai trazer pipoca, o outro vai trazer caju caramelizado. E pronto. E não tem um mais espiritual do que o outro. Então não tem uma... Qual é a doutrina? Qual é a doutrina que a pipoca representa ou o caju caramelizado? São formas totalmente distintas de entregar o que eu tenho para entregar. Um é frito no óleo até arrebentar. O outro é cozido no açúcar até ficar coberto. Então, são coisas distintas que frequentam o mesmo ambiente. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Mais uma ou duas perguntas. Seja a praça ou o crossfit. Ou a praça ou o crossfit. Aqui tá aí. Pastor, e aqui em Peruíbe nós esperamos começar a administração para começar a comer. É isso aí, ó. É porque você não viu o prato que a Poliana destruiu aqui, bicho, a hora que a gente estava nos momentos de espera aqui. Amém. Luca, fala aí. O estrogonofe delicioso.
Menina, ó, é um dos pratos também aqui pro bariátrico, é muito legal. Então, Especialidade. ah, pronto, já sei. Já fica marcado. Vou falar com sua irmã aqui, quando a gente te encontrar aí, nós vamos experimentar o estrogonofe. Luca, fala aí, meu irmão. Tá fechado seu microfone. Eu acho que tem uma pessoa na minha frente, pastor. Acho que é Nádia alguma coisa. Ah, não, a Nájila acabou de falar. Ah, tá. Tá bom? Não, é porque assim, quando a gente consegue cruzar a faixa do desfrutar do serviço. Porque, por exemplo, a gente estava lendo agora em Efésios e estava falando para a edificação dos santos no seu serviço. Uhum. E eu tenho um certo pensamento de que o serviço ele só é serviço quando ele é prestado de acordo com o propósito. Aí se torna um bom serviço, um bom trabalho, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, quando a gente pensa a palavra fruto na Bíblia, a gente tem que pensar resultado. E acho que a gente se equivoca nisso, porque o resultado ele não provém de nós. Ele provém do desfrutar. Porque assim, eu descobri que a palavra fruto, ela provém da palavra desfrutar, e não ao contrário. Uhum. Então, se eu não consigo, porque a pessoa sempre pensa assim, que o teu fruto leve fruto e que o teu fruto permaneça. A gente sempre pensa de um trabalho bem exercido e que esse trabalho permaneça, por gerações, talvez. Uhum. E eu descobri faz pouco tempo que isso não tem nada a ver, que seria um desfrutar do processo e que o desfrutar seja permanente, independente do resultado. E como é que eu descubro, ou como é que eu consigo não cair nessa armadilha da busca do resultado e sim do desfrutar, mesmo quando você não consegue ver nenhum resultado? É porque é o seguinte, ô Luca, Jesus fala sobre isso. Os pobres sempre os tereis convosco. Então, faz o que você quiser, meu irmão, e você não vai acabar com o problema, porque quem garante o problema é Deus. Então, Deus não foi procurar comida para resolver a fome. Deus garantiu a comida e depois a fome. Então, a comida não veio para resolver o problema da fome. A fome veio para garantir o encontro onde já tinha comida. Então, nós não vamos acabar com a fome. Amém? A fome nunca será um problema resolvido. A fome, ela é antes do pecado. A fome não é uma consequência do pecado. Então, lá no céu vai continuar tendo pão repartido. Só que nós vamos entender que a fome, na eternidade, ela é a fome do encontro e não do problema resolvido. É só isso. Nós estamos focando, achando que o resultado é o problema resolvido e não o encontro promovido. De modo que se a gente tiver, quer dizer que se a gente tiver o problema resolvido, pronto. Então eu vou te fazer uma pergunta, quer ver? Uma pergunta retórica interessante. Se você e eu descobríssemos agora que a partir de amanhã a gente não precisava orar, não precisava fazer mais nada não, que está tudo resolvido. Quem vai converter está convertido, quem vai ser salvo está salvo, acabou. A partir de agora. E outra, ninguém aqui precisa trabalhar mais não. Acabou. A partir de amanhã, o que você precisa de salário para comer, para viver, vai chegar na sua porta, você não precisa mais trabalhar para nada, nem para comer, nem para viver, para nada. Acabou, zerou. A gente vai continuar orando? A gente vai continuar indo lá para o nosso local de trabalho? Então quer dizer que a gente não vai lá para o local de trabalho para encontrar os amigos. A gente vai lá para garantir o salário. Por isso que está ruim. Quer dizer que se eu amanhã souber que todos os problemas da humanidade estão resolvidos, eu vou continuar fazendo reunião de igreja, essa trabalheira toda, fazendo oração. Então quer dizer que a gente conversa com Deus por interesse. E não porque gosta de conversar. Está vendo? É nesse nível que Deus quer que você chegue. A ponto de que a necessidade seja só a oportunidade de encontrar. A necessidade só determina o endereço onde vai ser o encontro, mas Deus não tem a menor necessidade da gente para resolver o problema, porque se fosse para resolver o problema, chovia maná. Se fosse para aquele povo comer carne, tudo quanto é pombinha da cidade,
resolvia morrer em cima daquele povo lá naquele horário, naquele endereço. Ela já caía frita, porque ela morria tudo de raio. Em vez de morrer do coração, ela já caía assada. Se fosse para resolver o problema, nós já nascíamos com placa solar. Carregava só de ser exposto à luz. Pronto. Eu tenho um relógio aqui em casa que ele funciona por placa. O mostradorzinho dele é uma placa. Então, com luz de casa, com luz de sol, ele carrega. Então, será que Deus não tinha competência de ter feito a gente com placa solar? Só para a gente não ter que parar, ter fome a cada 3 horas. Por que a gente tem fome a cada 3 horas? Que trem atrasado. Por quê? Por causa do encontro. Nunca foi a necessidade satisfeita. E aí, a gente está tendo fome a cada 3 horas e não presta atenção na pessoa que está servindo a mesa. Hoje eu tive uma conversa muito legal com um cara que serviu lá o nosso almoço. E ele percebeu que ele não era invisível. Porque nós falamos da vida dele, da história dele. Então, a sua fome não é para você ir lá e comprar um sanduíche. É para você encontrar com o cara da chapa que está fritando um hambúrguer. Pronto. Hã? O cavalo baio. Hoje a gente encontrou lá com o irmão lá que um cavalo baio. Amém? Amém. Então pronto. As necessidades vão continuar lá, você vai trabalhar para lascar, daí a pouco, 3 horas depois, todo mundo com fome de novo. Pelo amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Pedro, bom te ver, Pedro. Ô, Paulo, vamos ver vocês também. Ô Pedro, diga-se de passagem, eu tenho 68 anos de idade e eu sei o guarda-roupa com a variedade de cor mais extensa que eu conheço. Eu nunca vi um guarda-roupa com esse gradiente. Cada camisa vem de uma pessoa diferente. Olha aí, tá vendo? Acho que deve ser por isso. E pronto. Você acaba de responder a pergunta do Luca. Porque nós podíamos estar olhando para o seu guarda-roupa aqui só interessado em responder a sua pergunta. E não em prestar atenção no que você é. Seu guarda-roupa te traduz, Pedro. Amém. 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 Essas camisas não são para resolver o seu problema, para não sair pelado. Essas camisas são para traduzir a pessoa que você é. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso. Glória a Deus. Isso que você comentou, né, de que o Espírito Santo ele vem não para organizar, né, mas para bagunçar a nossa organização. Meus irmãos, têm um testemunho, mas de que a gente foi usado para bagunçar. Assim, tem um evento da escola que a gente estudou de fazer filme, né, fazer um evento da professora de inglês. Os alunos fazem filme em inglês. Aí depois que a gente terminou, a gente podia fazer mais filme, mas a gente continuou como jurado, né? De decidir quais seriam os filmes que ganhariam, né? E aí, nesse último que teve, tava tudo decidido, assim, entre os outros jurados para ganhar um filme, né? Inclusive, a professora, ela tava querendo que esse filme ganhasse mesmo. Só que aí a gente conversou assim e viu, não dá para esse filme ganhar porque tem esses furos de roteiro e tal, tudo mais. Precisa ganhar esse outro aqui. E aí a gente chegou no dia, no carro, né, sabendo que ia ser a gente ia colocar as faíscas, colocar fogo assim naquilo que tinha concluído. Mas foi com esse propósito, porque o filme, inclusive, o melhor filme era de uma menina
que ela inclusive fez sozinha o filme, sabe? Completamente sozinha o filme e ficou muito bom, né? Só que era um filme mais introspectivo, assim, então não chamou de cara, assim, não chamava tanta atenção, mas a gente foi vendo a profundidade do filme, então tem que ser esse aqui. E aí foi difícil, assim, mudar as regras da votação. Exatamente. Para favorecer eles, mas a gente foi firme ali e Deus honrou. Inclusive veio outras pessoas na hora da votação, que não estava nem previsto, mas elas vieram para afirmar que era esse que tinha que ganhar. Ou seja, vocês desorganizaram para poder colocar em ordem. Exatamente. É isso aí. E no final, a menina, ela tinha participado no outro ano, só que acabou que ela não ganhou nenhum prêmio. Aí quando chegou na hora de anunciar o vencedor, ela nem estava mais no evento, a gente teve que gravar um vídeo para ela, falando que ela venceu, ela ficou super feliz, depois recebeu o prêmio na frente de toda a sala, assim. Mas é aquela coisa, a gente não sabe se a gente vai ser convidado para a próxima vez, mas que a gente foi uma ferramenta de... Você está com quantos anos, Pedro? Estou com 19. Tem namorada? Eu nem trabalho ainda, Paulo. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, você mudou de assunto, velho. Tem um tempinho ainda para acontecer. Como é que chama essa menina? O nome dela é Ana. Quantos anos ela tem, Pedro? Ela tem uns 17, 18 É uma candidata, hein, Pedro? Não. Você falou tão bem dela, assim, da forma como ela transmite as emoções e tal. Eu acho que todo mundo aqui, além de mim, sentiu assim, um clima, assim, nada que comprometesse a sua decisão. Não quer dizer que a sua decisão foi influenciada, não. Não, mas o filme dela ficou muito bom mesmo. De começo eu nem gostei, sabe? E de repente pode ser o filme da sua vida, hein, Pedro? Ô Pedro, é o seguinte, você vai me fazer um favor. Você produzia curta-metragem, não é? Então hoje eu vou te contar um segredo da minha vida. Logo que eu me converti, com 16 anos de idade, um dos nossos passatempos prediletos entre amigos era fazer radionovela. E a gente fazia radionovela só de zoação, você lembra? Porque naquela época, lá na minha época, não tinha filme curta-metragem com muita facilidade, porque não tinha nem os equipamentos. Mas tinha muito radionovela, as novelas eram produzidas no rádio. E a gente começou a fazer radionovela só de zoação, só assim para uns temas assim, entendeu? Então, Então, você tem gravação ainda? E aí, eu queria que você mandasse pra gente um curta seu aí, ó. Elege um aí, vamos postar no grupo aí, vamos postar pro pessoal do grupo aí, da escola. E eu acho que todo mundo aqui falou aí dos seus filmes produzidos aqui, eu acho que todo mundo ficou com vontade de ver uma produção sua do seu irmão aí, tá bom? Fechou. Valeu. Foi bastante aprendizado mesmo na produção dos curtas, né? Tanto é que a gente ganhou, né? Então, pois é. E como é que chama essa menina que ganhou o prêmio aí no último concurso? Ana Lívia. Ana Lívia, quando você encontrar a Ana Lívia, você, por favor, você dá um abraço meu para ela, fala que eu mandei um abraço para ela, mas aí você dá o abraço, só não fala que eu mandei um abraço, não, você fala assim, ó, meu amigo lá mandou um abraço para você e eu tenho que te entregar um abraço que ele mandou, tá bom? E aí eu não quero um abraço assim apressado, de qualquer jeito não, tá bom? Pode deixar, Paulo, pode deixar. E geralmente quando eu vou dar um abraço para uma pessoa assim que eu tenho muito apreço, toma um banhozinho, passa um cheiro, veste uma dessas camisas coloridas que você tá aí no fundo aí, tá bom? Você, por favor, entrega o nosso abraço, é o abraço da nossa escola aqui, você, por favor, entrega esse abraço bem dado aí, tá bom? A Glaucia tá que balança a cabeça aqui, ó, concordando, todo mundo tá... Fechou. Benção. Amém. Gente, um forte abraço para todo mundo aí, fica na paz. Guarda a sua pergunta aí pro próximo encontro, tá bom? Valeu, um beijão, até mais.